Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês sobre 3 linhas da Kerastase que geralmente geram muitas dúvidas, principalmente se você tem cabelo fininho como o meu. Densifique da Kerastase, Gênesis da Kerastase e Extensionist da Kerastase. Apesar de serem linhas que têm propostas parecidas, elas não são iguais. É comum que a pessoa às vezes só possa comprar um, né, ou mal pode comprar um, né, são produtos muito caros, e frequentemente eu recebo, né, perguntas do tipo: Mari, só posso comprar uma linha? Qual que você indica aí pro cabelo fininho? A Gênesis, que eu trouxe aqui representada pela máscara com o shampoo, a Extensionist, que eu trouxe aqui também representada pelo shampoo e pela máscara, ou a linha Densifique da Kerastase, né, que eu trouxe aqui o shampoo e o fondant. Todos esses produtos foram comprados por mim, é muito importante falar isso desde o início do vídeo, porque eu sou uma consumidora real, apesar de estar falando aqui sobre a marca e sobre os produtos, vou tentar colocar alguns pontos aqui para diferenciá-los, até para você ver qual linha que se encaixa aí a sua necessidade, porque elas realmente são diferentes, embora as propostas sejam semelhantes, elas são diferentes. Então é importante lembrar, né, que eu sou uma consumidora real, comprei os produtos aqui com o meu próprio dinheiro e fui descobrindo aqui, né, na marra o que dá certo, o que não dá certo. Então se você tem um cabelo fininho, seja loiro descolorido ou não, mas aquele cabelo fininho como o meu, que tem a raiz oleosa, pesa com facilidade, não é um cabelo que mingua à toa, não é qualquer produto aí que seu cabelo aceita, acho que você vai gostar desse vídeo. Geralmente são linhas que geram dúvidas, porque quem tem o cabelo fininho, se você tem um cabelo como o meu, né, você vai me entender. Quem tem o cabelo fininho, geralmente procura linhas, primeiro, que limpe bem a raiz oleosa e, no caso, se você tem química, que não resseque o comprimento. Essa é uma necessidade também de cabelos finos sem química, de cabelos virgens, mas principalmente de cabelos com química. Seja química e descoloração, né, que é o mais agressiva, como eu tenho, seja química como progressiva, ou ainda seja por tintura, aquele cabelo fininho que exige uma limpeza eficaz, porém uma limpeza que não resseque o comprimento, né, que não danifique ainda mais o comprimento. Essa é uma necessidade. Uma outra necessidade, se você tem cabelo fino aí parecido com o meu, e vai me entender, é geralmente de produtos que deem um efeito, ainda que temporário, né, ainda que mascarado, um efeito de cabelo cheio, porém sem aquele cheio desgovernado. Não é um cabelo cheio frisado, e sim um cabelo cheio com volume mesmo, né? Às vezes é comum aí você procurar linhas de encorpa-fios, como deixar o fio mais grosso, né? Algo que eu vou explicar daqui a pouco. Não é bem assim, né? Produtos que vêm com uma proposta aí de oferecer um fio mais grosso, né? Você deve ficar bem desconfiada, já vou explicar por quê. Mas geralmente a gente procura, né, linhas em corpa-fios, linhas que deixam o cabelo mais volumoso, ou ainda, se você está com um processo de quebra ou de queda, aqueles produtos que venham a redensificar o cabelo. Eu já vou explicar também que tem diferença, né, entre volume e densidade. Já expliquei um pouco sobre isso na linha específica, na resenha específica, perdão, que eu fiz da linha Densifique aqui no canal. Inclusive, se você quiser resenha mais detalhada sobre essas linhas aqui, seja a Gênesis, a Densifique ou a Extensionist da Kerastase, você pode procurar aqui no canal, né? Ou mesmo no YouTube, pesquisa o nome da linha da Kerastase, não só essas, qualquer uma, nome da linha Kerastase, Mari Amaral, que vai aparecer a resenha aí para você saber mais detalhes sobre a linha. Hoje eu vou falar realmente, né? Vou focar mais na diferença entre elas. Outra necessidade também, que geralmente se você tem cabelo fino, você vai me entender, é em relação a crescimento, principalmente se você tem química no cabelo. Um cabelo loiro, descolorido, ele geralmente sofre com quebra e tende a não crescer. No meu cabelo mesmo, durante muito tempo, ele não passava do ombro. Era aquele cabelo que estava sempre, no máximo aqui na linha do sutiã, ele não crescia. Na verdade, ele cresce, né? Já começa falando isso, porque senão você não teria que retocar a raiz. Você acaba quebrando, né, no comprimento aí durante o período entre os retoques. Então, já começo a falar, né, qual linha da Kerastase é indicada para você nesse caso. Vamos falar primeiro da Densifique. A proposta da Densifique, da linha Densifique da Kerastase, é redensificar o couro cabeludo. O que seria isso, Mari? Redensificar? Seria engrossar o fio? Não, gente. Então, é importante você entender o seguinte: o que faz o nosso cabelo ter volume
são dois aspectos, duas coisas importantes. Primeiro, o diâmetro do fio. O que é o diâmetro? É a distância entre uma ponta e outra em um objeto com formato cilíndrico. Vou tentar pegar algum exemplo aqui para vocês. Por exemplo, imagina isso aqui, um cilindro com base redonda. O diâmetro seria a medida daqui até aqui, essa medida aqui. Tá vendo? Isso é o diâmetro. O nosso cabelo, ele é semelhante a esse cilindro aqui, Se você for colocar ele no microscópio, né, se você for analisar ele milimetricamente, ele é um tubo, ele é um cilindro. E esse cilindro, ele tem um diâmetro, uma distância entre uma ponta e outra. Essa distância, ela varia de pessoa para pessoa. E o que define essa distância é genética. Então, quando você vê linhas aí prometendo aumentar esse diâmetro, ou seja, engrossar o fio, essa linha tem uma proposta de engrossar o fio. Gente, isso não é biologicamente possível, porque isso é do seu corpo. É determinado pelo seu DNA, pela sua genética. Cada pessoa tem um diâmetro. E é isso que faz, por exemplo, a pessoa ter um fio fino, ou um fio médio, ou um fio grosso. Medida desse diâmetro. Quando a medida desse tubinho, né, é menor em relação a um tubinho maior, isso significa que a pessoa tem um fio fino. Diferente de uma pessoa que tem um diâmetro um pouco maior e tem um fio mais grosso. Essa é uma coisa que determina o volume, já que se você juntar vários tubos desse, se os tubos, se cada um desse tubo, né, tem um diâmetro maior, quando você junta todos, você tende a ter um volume maior. A mesma coisa, se você tem um tubinho, né, que tem um diâmetro menorzinho, mesmo que você junte vários tubinhos desse, no caso, né, vários fios de cabelo, como o próprio fio ele já tem um diâmetro menorzinho, como é o caso dos nossos cabelos finos, ele tende, mesmo que você tenha muito cabelo, a ficar com um volume menor do que aquela pessoa que tem um cabelo com um fio mais grosso, com um diâmetro maior. Isso é uma coisa que determina o volume. Outra coisa que determina o volume no cabelo é a quantidade de fios na cabeça. Ou seja, a pessoa ela pode ter o tubinho dela com o diâmetro grande, porém, ela pode ter poucos fios na cabeça. E o máximo de fios que pode sair de cada buraquinho daquele também é determinado por genética. Então, a pessoa ela pode ter um fio grosso, de diâmetro maior, porém ela pode ter poucos fios na cabeça. Ao mesmo tempo, a pessoa pode ter um fio fininho, um fio pequeno, né? Um fio fininho, pequeno de diâmetro, mas muitos fios na cabeça. Por isso que às vezes você vê pessoas assim, o meu fio é fino, mas eu tenho muito volume no cabelo, meu cabelo é muito volumoso, tenho muito cabelo na cabeça. E às vezes a pessoa também falando, meu fio é grosso, porém eu tenho pouco cabelo, né? Apesar de ser um fio grosso, quando eu junto o cabelo todo, não dá muito volume. Então essa é uma coisa que você tem que considerar aí quando você está falando de volume capilar. E qual que é a proposta dessa linha? Por que eu falei isso tudo aqui para vocês? Para vocês para vocês alinharem a expectativa de vocês, sempre falo isso aqui, sempre bato nessa tecla, em relação à expectativa de compra, porque às vezes a gente gasta dinheiro, paga caro em um produto, querendo um resultado, aquele produto não entrega o resultado e a gente fica frustrado falando que o produto é ruim, mas é importante verificar certinho se a necessidade do seu cabelo está alinhada com a proposta do produto. Qual que é a proposta da linha Densifique da Kerastase? Aumentar a densidade do cabelo através do número de fios. Então pensa comigo, vamos supor que você tem determinada quantidade de fios na cabeça. Porém, por processos aí, né, por motivos diversos que podem ser, por exemplo, idade, a partir que a idade avança, o corpo sofre mais com os processos de oxidação e, consequentemente, de envelhecimento, e isso faz, às vezes, com que haja uma queda natural dos fios. Hormônios também podem interferir, alimentação, taxa de hidratação, né, ou seja, de ingestão de água, várias coisas podem interferir. Meio ambiente, a forma como você trata o cabelo, enfim, várias coisas podem interferir. Mas, geralmente, a sua genética determina ali a quantidade de fios que podem sair de determinado buraquinho. Então, pensa comigo, cada buraquinho aí que você tem no couro cabeludo, vamos supor que a minha quantidade máxima, Mariana, que está escrito lá no meu DNA, podem sair 5 fiozinhos. Quando eu era criança, geralmente esse DNA se manifestava de forma máxima, que eu estava ali no auge do meu metabolismo, né, no auge do crescimento. Então saía de 5 fiozinhos. Mas hoje a Mariana adulta só tem ali 3 fiozinhos saindo de cada buraquinho. O que essa linha aqui vai fazer? Considera um remédio para o cabelo, já adiantando para vocês.
ela vai estimular cada buraquinho desse para que ele haja na sua potência máxima. Então, se aquele buraquinho ali, ele permite sair 5 fios e tá saindo só 3, ele vai estimular aquele buraquinho ali para sair aqueles 2 que estão faltando. E isso você considerando ali que há centenas, milhares de buraquinhos desse no couro cabeludo, né, faz com que a longo prazo haja um estímulo, né, um tratamento de couro cabeludo para que nasçam novos cabelinhos. Então, principalmente se você está com um processo de queda capilar, se você está com um processo de densidade baixa, ou seja, baixos fios, poucos fios de cabelo na cabeça, né? Independente se o seu fio é fininho ou se o seu fio é grosso, você vai se beneficiar muito em relação a essa linha aqui, com essa linha aqui. E eu recomendo particularmente o shampoo e o fondant ao invés das máscaras, porque os fondants são considerados, no caso da Kerastase, máscaras para cabelos finos. Então, a Kerastase, apesar de colocar isso aqui como um condicionador, a própria marca fala que não é um condicionador comum, como você compra no mercado. São considerados realmente máscaras para cabelos finos, e eu já comprovei isso aqui na prática, né? Empiricamente. Então, se você tem um cabelo fininho e percebe aí que o seu cabelo tá muito minguado, não tem muito volume, né? Seja pelo seu próprio DNA, ou seja assim, poxa, Mari, quando eu era mais nova, eu tinha muito cabelo, só que eu percebi que ao longo do tempo que meu cabelo tá ralo, meu cabelo tá fraco. Gente, vai de Densifique da Kerastase que você vai adorar o resultado a longo prazo. O shampoo eu considero realmente um remédio, porque o shampoo vai no couro cabeludo, então ele vai realmente estimular aí essa raiz, né, esses buraquinhos, a nascerem novos fiozinhos no lugar, e eu realmente comprovei que nascem sim novos fiozinhos. Já o fondant, ele não vai, ou a máscara, no caso, se você tiver fios grossos, eu recomendo a máscara. O fondant não vai no couro cabeludo, ele vai na extensão do fio. Ah, Mari, significa então que ele vai fazer o fio ficar mais grosso? Não, ele não vai. Nenhum produto vai contra a sua genética, né? Inclusive o shampoo. Pode ser que você perceba ali que o shampoo não deu resultado para mim, mas às vezes porque a sua genética ou seus hábitos já não estão favorecendo. Mas já falo de antemão, eu não conheço uma pessoa que não utilizou esse produto aqui a longo prazo e não viu diferença absurda no cabelo, absurda. Realmente vale cada centavo, é a minha linha preferida da Kerastase. O fondant, ele vai dar um resultado imediato, eu acredito que mascarado, por abrir um pouco as cutículas do cabelo. Então dá um efeito assim de volumão, aquele efeito que a gente gosta, né, de volumão imediato, já nas primeiras lavagens. Mas utilizando o parzinho em conjunto, eu percebo que há sim uma redensificação, né? A marca cumpre realmente com o que se propõe, que é redensificar os fios. Volto a afirmar, não é engrossar o fio, e sim aumentar o número de cabelinhos na cabeça. Essa é a Densifique da Kerastase. E a partir de quais ingredientes ela cumpre o que ela propõe? Ácido hialurônico mais glucopeptídeos. Obviamente uma fórmula patenteada pela Kerastase, então a Kerastase não divulga, não tem fórmula parecida, né? Nunca utilizei nada parecido com esse parzinho aqui. Já o fondant tem ácido hialurônico também na composição e intraciclane, que é também tecnologia patenteada pela marca. Agora vamos falar da extensioniste da Kerastase. É uma linha voltada para crescimento do cabelo, né? A marca indica essa linha aqui para aquelas pessoas que querem cabelo mais longo, né? O famoso projeto Rapunzel aí, se você tá a fim de ter um cabelo com comprimento maior, essa linha é indicada para você. Enquanto a Densifique, né, a proposta dela é redensificar os fios, ou seja, aumentar o número de cabelinhos na cabeça. Essa aqui é de crescer, de estimular, de forma ao cabelo crescer mais rápido. Óbvio, dentro da sua genética pré-estabelecida. Tem pessoas que têm a genética melhor para crescimento e tem pessoas que têm genética menor, mas independente aí da genética, independente da idade que a pessoa esteja, né, independente do estado que o cabelo esteja, ainda que esteja em um processo metabólico mais lento, esse cabelo sim, ele cresce. Enquanto você estiver vivo, o cabelo está crescendo. E aí, extensionista vem com essa proposta, né? Ah, mas como que o cabelo cresce se eu tô sempre deixando meu cabelo crescer, né? Quero um comprimento longo e o meu cabelo não vejo crescimento, né? Não passa do ombro, não passa da linha do sutiã. Justamente essa proposta aqui da linha, né? Justamente para essas pessoas que essa linha foi lançada. A base dela é creatina, mais ácido maleico na composição. E o shampoo é creatina e taurina, também tem óleo de rícino na composição. Ambos também, né, com uma tecnologia patenteada pela Kerastase. O shampoo
e com um parzinho do fondant, se você tem cabelo fino, né? Não faça como eu não recompraria essa máscara aqui. Não que ela não seja boa, mas eu acabo por utilizar ela mais quando meu cabelo tá mais fragilizado, não pós-descoloração, porque ela é muito potente, muito pesada. Então ela é realmente voltada para cabelos grossos. Eu deveria ter estudado mais, pesquisado mais antes de comprar. Mas enfim, comprei, vou utilizar até o final, mas assim que ela acabar, eu pretendo utilizar o fondant ao invés da máscara junto com o shampoo. E como que essa linha aqui, né, faz com que cresça mais o cabelo, né, faz com que o seu projeto Rapunzel aí vá para frente? Através do fortalecimento de fio, para evitar com que ele quebre, porque o fio ele cresce, porém, o comprimento, geralmente de pessoas que têm o cabelo fino e fragilizado, ele tende a quebrar. Então, enquanto o shampoo vai agir no couro cabeludo, né, na parte viva, para estimular essa raiz, para que esse cabelo cresça mais rápido, a máscara ela vem como um tratamento aí anti-quebra, para que o seu cabelo não quebre, né, ele tenha mais resistência do comprimento para as pontas. Não é uma máscara para ser utilizada no couro cabeludo, é realmente para tratamento de pontas, para criar aí uma capinha. Eu realmente sinto esse efeito selador dela, para criar uma capinha para evitar que o seu cabelo quebre, porque não adianta nada você estimular com o shampoo que a raiz do cabelo cresça, se nas pontas você não está cuidando, não vai ver crescimento líquido, né, crescimento real do cabelo. Tanto que essa linha faz parte da linha Resistance da Kerastase, que é a linha, que são as linhas de reconstrução da marca, né? A Force, a Architect, a Extensionist e a Therapist são as linhas aí da Resistance, da Kerastase, voltadas para reconstrução, né? Para fortalecimento do fio. Então, essa linha aqui é voltada então para crescimento, se você deseja ter o cabelo mais longo. Já a linha Gênesis da Kerastase, fazendo a referência aí ao livro bíblico, né, de Gênesis, que remete justamente a esse renascimento, né, a esse início, ou seja, como se fosse dar um restart no cabelo, né, como se fosse dar uma restaurada no cabelo. Eu não consigo definir uma outra palavra para essa linha senão restauração. Eu tenho aqui o shampoo transparente da linha, a marca também tem outro shampoo, outros produtos. Tem o shampoo cremoso, voltado para cabelos grossos, que eu tenho aqui para cabelos finos. E tenho a máscara reconstituante, né? O próprio nome diz, né? Uma máscara reconstitutiva, vamos dizer assim, né? De renascimento mesmo. A máscara indicada para cabelos grossos, também cometi o erro de comprar máscara, não recompraria novamente, não por não ser muito boa, mas eu considero uma máscara muito potente, costumo utilizar ela mais no pós-descoloração. Então, quando acabar, eu pretendo comprar o fondant, que é considerada aí a máscara para cabelos finos. Então, a linha Gênesis, ela é voltada para restauração do cabelo, aquele cabelo que está muito fragilizado por química ou não, mas aquele cabelo que você sente que não está desenvolvendo, né, que está com diversos problemas. E eu sinto também com essa linha aqui que ela entrega um resultado de redensificação, ou seja, você percebe o crescimento de novos fios, você percebe também um booster aí de crescimento, e você percebe também um fortalecimento, principalmente fortalecimento. Ela tem uma proposta aí de ser uma linha anti-queda, ou seja, seu cabelo está caindo, fios inteiros, com aquela pontinha que saiu da raiz, ou anti-quebra, e também, na verdade, anti-quebra, né? Se você sente que seu cabelo está caindo aqueles pedacinhos. Uma linha muito poderosa. Enquanto o shampoo, novamente, né, vai fazer um estímulo aí de couro cabeludo, a máscara também não pode ser usada no couro cabeludo, então ela vai trabalhar ali um fortalecimento de comprimento e ponta para evitar que seu cabelo quebre. Produtos usados em conjunto, o shampoo aí vem com uma proposta mais anti-queda e a máscara vem com uma proposta mais anti-quebra, mas com uma pegada mais de restauração, né? Principalmente se você tem química pesada no cabelo e está sofrendo aí com o cabelo muito danificado, como costuma acontecer com cabelos descoloridos como o meu. Então, basicamente, são essas diferenças. A Densifique é voltada para redensificação, né? O foco principal dela é crescer novos cabelinhos. A Extensionist, o foco é crescimento em termos de comprimento, mas também com uma pegada de fortalecimento de comprimento e pontas. E essa aqui de restauração, né? De restaurar o cabelo, seja através de estímulo de raiz e fortalecimento de comprimento e pontas. Mas me conta, você tem alguma dessas linhas aqui? Tem vontade de experimentar? E sabia aí a diferença entre elas? Escreve aqui nos comentários, né? Se você inclusive tiver alguma dúvida também, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês como sempre, na medida do possível eu respondo todo mundo. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau! Ah, uma coisa, agradeço imensamente
a paciência de vocês e peço desculpas pela minha voz, né? Tô um pouco rouca, mas vou melhorar.